Olá, tudo bem? Vamos ao capítulo 45 do livro Os Mensageiros de André Luiz. Esse capítulo vai falar de mente enferma. E ele começa dizendo: observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Reparem os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a assembleia de irmãos encarnados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Designando um cavalheiro aprumado e bem posto que estava conversando com o Sr. Bentes, doutrinador naquele grupo, acrescentou: vejam esse amigo rodeado de sombras, conversando com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam sua palavra e depois ajuizem. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, principalmente ao longo do cérebro. Fixando a atenção, eu o ouvia distintamente. Então, ele estava dizendo, né? Há muito frequento as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e deu um sorriso irônico, ou minha infelicidade é maior do que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia orgulhoso. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando a análise da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana, porém nunca obtive uma prova. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pura observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido às suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajuntando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos cercados de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio considerando. Concordo, senhor Fidelis, doutor Fidelis, em que o Espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem, de preferência, ao coração humano. É impossível conhecer a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher suas águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Além do mais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é um trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos.
Antes dos cristãos morrerem nos círculos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro das experiências humanas, cheia de suor e lágrimas, consolidada no Velho Testamento com a resposta celestial sublime e pura no Evangelho de Nosso Senhor. O cavalheiro, que respondia pelo nome de Doutor Fidelis, sorria de modo vago entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrada aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla dos orbes superiores, levando-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que venha a ser a vida num mundo superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta que tem suportado nossas imperfeições? Como residir nos andares mais altos, sem drenar os pântanos que estão embaixo? Essas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porque não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. O pesquisador renitente, aquele cara, bem teimoso, acentuou a expressão irônica do rosto e revidou: "Você fala como um homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Me refiro às conclusões inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que inúmeros cientistas examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América? Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais?" Bentes respondeu muito sereno e ponderado: "Está enganado, meu amigo. Estaríamos cometendo erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médios são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos forçados a contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, Dr. Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós. Fonte da qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria.
quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que enxameiam, que infestam no campo do serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas. Mas, com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam as sementes. O interlocutor deixou de sorrir e observou: Vamos ver, vamos ver. Espero a mensagem dos meus como com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Aniceto tocou de leve e falou: Repararam como esse homem traz a mente doente? É um dos curiosos doentes encarnados. Ele tem vasta cultura, mas como traz o sentimento envenenado, tudo que chega a seus raciocínios participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não examina a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço próprio. Reclama a graça, o favor, né? Formulando a exigência, quer o trigo da verdade, sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé, sem se dar ao trabalho das obras. Estima a ciência, sem consultar a consciência. Prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no turbilhão de continuar das libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Estávamos admirados diante das conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: Afinal de contas, o que esse homem deseja? Aniceto sorriu e respondeu: Nem ele sabe. Ele também teria imensas dificuldades para responder. Para nós, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Então, né? Tem aquelas pessoas que sabem muito intelectualmente falando, rato de biblioteca, né? Conhece, já leu de tudo, conhece teoricamente tudo, né? Gosta de exibir seus conhecimentos entre os copos de uísque, em longas conversas infrutíferas, em sensações, né? Esse era o homem que, duvidando e deixando claro que não acreditava em nada daquilo, queria provas concretas daquilo que ele não queria ver. Fica difícil, né? Você querer prova, assim, estando armado contra, não querendo aceitar, né? Não adiantava nem ser óbvio que ele não ia aceitar. Ele estava
preparado, armado para não aceitar. São pessoas que desejam mostrar superioridade, desejam conhecer mistérios, mas não querem ter o trabalho de buscar. Lembra que ele falou, né? Ele, ele quer aproveitar, ele não vê a semente, né? Ele quer só o proveito das coisas, ele quer tudo de mão beijada, ele acha que ele tem muito saber e não precisa procurar mais nada, porque tudo ele sabe, né? O orgulho é muito grande, não tem humildade para entender que nós não sabemos tudo. A vaidade o leva a acreditar que está de posse da verdade. Raciocínio com vaidade cega. Vamos observar com atenção os conselhos de Bentes, né? Verificar, principalmente quem está assim, se dedicou a vida para a ciência, né? Verificar que tem que ter consciência, né? Como ele disse aí no texto, ciência sem consciência perde-se muito, né? A gente, como ele disse, né? Ele reconhecia que a obra de Kardec era uma coisa assim muito, mas era filosófica, né? Não era científica, não tinha provas concretas. E olha que Kardec foi uma pessoa que fez a doutrina baseado na ciência, baseado na experimentação. Ele demorou muito para acreditar, mas ele estava aberto para o novo, ele estava aberto para aprender, para aceitar o que ele pudesse entender. Então, como ele estava aberto ao entendimento, ele entendeu. O caso do doutor Fidelis, doutor Fidelis, é diferente. Ele não está aberto ao aprendizado. Ele se acha dono da verdade. Ele acha que ele sabe muito. E quando eu sei muito, eu não quero aprender mais, porque eu sei mais do que todo mundo. O que os outros têm para me dizer se eu sou uma sumidade, né? Então, mais uma vez, nós temos que observar orgulho, né? Nós temos que observar vaidade e estar aberto à aprendizagem. Observar bem os conselhos de Bentes nesse capítulo vai nos ajudar a entender muita coisa. Ok? Então, boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.